A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar o segundo trimestre de 2020. Eu sou o evangelista William e eu gostaria de compartilhar isso no YouTube para todos os meus irmãos, para todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus Ministério Proclamar Maranata, também a todos os meus amigos. Amém? Estamos aí no segundo trimestre, vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios e com o tema A Igreja Eleita. Está também o subtema Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que Deus abençoe. Dá um like aí no vídeo, os irmãos compartilhem, se inscreve aí no canal. Que Deus ele é poderoso em nos abençoar e que os irmãos gostem dessa aula. Vamos lá para a nossa aula. 21 anos depois, Efésios. 1999 foi a última revista e agora 2020 com o nosso pastor Douglas. E a primeira revista, a primeira lição vai falar sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Verdade prática, a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então essa é a nossa primeira lição do dia 5 de abril de 2020. Leitura diária. Segunda-feira, conversão de Saulo. Terça-feira, visita de Paulo a Éfeso. Quarta-feira, o encontro de Paulo com os 12 discípulos em Éfeso. Quinta-feira, Paulo prega durante 3 meses na sinagoga de Éfeso. Sexta-feira, Paulo admoesta a igreja e lembra dos 3 anos de ministério. E sábado, a prisão domiciliar do apóstolo em Roma serviu para que ele escrevesse a epístola aos Efésios. É importante a gente sempre ler a leitura diária, irmãos. Vai ajudar na interpretação. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Então sugiro aí, os irmãos leiam, para que nós venhamos tomar tempo aqui. Vamos para o nosso objetivo geral, é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Objetivo específico, vamos apresentar a autoria e a data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. Então vamos para o significado do nome Éfeso. Éfeso significa desejável. A cidade estava num ponto geograficamente admirável, possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos. Ali estava o templo da deusa Diana, ou Artemis, a deusa da fertilidade. Havia um grande teatro para 30.000 pessoas. Aí está a imagem da deusa Artemis, ou Diana, deusa de Éfeso. Artemis era o seu nome romano e Diana o nome grego, deusa da caça, da vida selvagem, da abundância e da fertilidade. Ela também era feita de mármore. A deusa Diana também era feita de mármore. Ideias centrais em Éfeso. Cristo é o cabeça da igreja, de toda a criação e contraposição à deusa Diana, que vocês acabaram de ver. Toda a criação está relacionada a Cristo e de uma maneira ou de outra encontra nele seu alvo. Os cristãos foram escolhidos para ser santos e criados em Cristo para fazer boas obras. Por meio de sua morte, Cristo reúne os cristãos, torna os membros de um só corpo, a igreja. Os seguidores de Jesus são chamados a viver de maneira consciente com sua salvação em Cristo. Os cristãos enfrentam uma batalha espiritual onde Deus fornece as armas para a nossa guerra. Então aí são as ideias centrais da carta de Paulo aos Efésios. Vamos para a nossa autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, é o nome hebraico. Ele também era chamado de Paulo, nome grego. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Atos 13:9. Isso aqui também é importante porque as pessoas confundem quando pregam, quando vão falar que, né, que mudou o nome. Na verdade, ele tem um nome hebraico e um nome grego. Isso aqui é muito importante para os estudiosos da palavra de Deus. Vamos também para nossas datas. Vou colocar a data aqui para os irmãos. Datas: Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como seu portador. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhe informara tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Então aí Paulo, né, passa para Tíquico, que tem a informação, portador da carta. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. As epístolas, 13 epístolas, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Romanos 11, versículo 13. Então aí nós vemos as cartas, né? Não é livro, que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Lembrando que Filemon, né, foi direcionado a uma pessoa. Amém? Vamos para o próximo tópico também. Provavelmente seu nome era uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Eles pertenciam à mesma tribo e depois pediram um rei a Deus que deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Também estou deixando um comentário aqui do livro Epístola da Prisão. Ele é de Russell Shedd, tem o autor e vem falando também da Epístola de Paulo aos Efésios. Mais um subsídio para os irmãos aqui. Também estou deixando aqui informações essenciais. Outros detalhes relevantes é a reivindicação de sua autoridade apostólica. Paulo após Jesus Cristo pela vontade de Deus. Isso aí, Efésios 1:1. Aí Galatas 1:1, ele vem falando Paulo apóstolo enviado, não da parte de homens. Também nós vemos aqui, então a epístola foi escrita quando ele estava preso. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Como é que é dividido as cartas de Paulo? Vamos aqui. Então, a sequência cronológica das cartas paulinas e seus temas principais. Vamos ver os nossos temas. Se for dividir aqui a escatologia, a volta de Cristo e juízo, nós vemos as cartas de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, datado aí 50 depois de Cristo, a fase do ministério de Paulo, a segunda jornada missionária, a soterologia, a doutrina da salvação, entre Gálatas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, 55, 56, 2 Coríntios, 56 a 58 depois de Cristo. Aí, terceira jornada missionária. A cristologia, a pessoa e obra de Cristo, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon. Então nós vemos as datas todas 61 depois de Cristo, na primeira prisão em Roma. Então podemos ver a cristologia em Éfeso e outras cartas, como Éfesos e Colossenses são consideradas como cartas gêmeas,
Então nós podemos ver a cristologia, a pessoa de Cristo, dentro dessas cartas. Também a eclesiologia, líderes das igrejas, principalmente pelas seitas que estavam se levantando, né, como o gnosticismo, como os nicolaítas. Então podemos ver primeira carta a Timóteo, na quarta jornada missionária, 64 a 67 depois de Cristo, Tito, 64 a 67, e se a segunda carta a Timóteo, 67 a 68, na segunda prisão em Roma. Amém? Então são informações aí, os irmãos podem dar pause, anotar, pegar as informações. Amém? Então é muito importante aí essa separação para nós entendermos melhor o que Paulo ele está tratando. Então podemos ver aqui aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, faz o rol das epístolas, das cartas redigidas por Paulo. Agora eu queria também falar sobre as características. Vamos lá. Características particulares da Bíblia e aplicação pessoal. Irmãos, você que tem aplicação pessoal, vai lá na página 1643, vai dizer várias imagens da igreja são apresentadas como corpo, templo, ministério, novo homem, noiva e soldado. Provavelmente essa carta foi distribuída a várias congregações, a várias igrejas da igreja primitiva. Então é bom a gente notar aí, pegar o comentário dessa Bíblia, aplicação pessoal, pentecostal. Eu vou passar no final para os irmãos. Queria também entrar aqui no nosso comentário. Eu falei um pouco já sobre a introdução das epístolas, a doutrina. A autoria eu já passei para os irmãos. O nome de Paulo, significado, assinatura apostólica e a data. Eu estou passando aqui para os irmãos ficarem cientes do que eu já comentei anteriormente. Queria apresentar também um esboço aqui da Epístola aos Efésios que tem na revista de professor. A primeira parte e a segunda parte são sobre saudação, preeminência de Cristo, na redenção, oração apostólica, pelo esclarecimento espiritual dos crentes, o resultado da redenção em Cristo, e a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Vamos para o destinatário. A cidade de Éfeso, a religiosidade em Éfeso. E, irmãos, eu coloquei aqui o terceiro também ponto do segundo tópico, a igreja de Éfeso. Eu coloquei algumas imagens também. Éfeso era um centro político, comercial, religioso. É um país politeísta, idólatra. Nós podemos ver que era um país que tinha uma deusa de mármore, como eu já disse. A economia era as vendas desse comércio de nichos, pratas vendidas no templo. Então era totalmente uma depravação, era uma prostituição que existia naquele lugar. E era um país rico por causa do litoral, dos rios que passavam por Éfeso também. Então nós podemos ver, eu vou passar algumas imagens também. Eu peguei aqui alguns comentários e eu vou passar para os irmãos para colocar na sua aula, aí no subsídio da sua aula. Então podemos ver a Assembleia Legislativa de Éfeso. Passando essa outra imagem aqui, é o templo de Ártemis, quando era antes de ser destruído, no tempo de hoje. Vou passar uma imagem aqui do tempo de hoje. Esse aí é o tempo de hoje, como é que está o templo em ruínas. Eu gostaria de passar também a interpretação literal no tempo de João. A igreja de Éfeso, ela tinha um pastor com Timóteo. Ela rejeitava a heresia, paciente, perseverante. A introdução volta ao primeiro amor. Lá em João, o Senhor Jesus Cristo fala à igreja que ela voltar às primeiras obras, a promessa de direito, a árvore da vida. Elas combatiam nicolaítas. Então, tudo entende de que depois da sã doutrina que Paulo fala
aos Efésios, eles seguram a sã doutrina, e quando chega em João, já o Senhor Jesus falando para a igreja de Éfeso, era uma igreja que rejeitava a heresia, era paciente, perseverante, totalmente ao contrário. Mas uma coisa que o Senhor tinha contra essa igreja era voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Mas a respeito aí dos nicolaítas, foi a igreja que perseverou, né, sobre essa seita que se criou, era dominante, né, dos sacerdotes. Então a interpretação histórica, a igreja apostólica também, né, aos 30 a 100 anos, Éfeso também representa o primeiro período do cristianismo na Terra, correspondente à época dos apóstolos, que se dedicava à sã doutrina de Cristo, um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, mas que se esfriou com o tempo. Então vamos para a nossa número 4, a saudação epistolar, né? Se dirige aos santos fiéis da Igreja em Cristo, graça e paz. Terceiro tópico, eu gostaria de também deixar aqui para os irmãos, para quem foi escrito o propósito do comentário de Champlin, Novo Testamento. Então bota no pause aí, veja também, é um comentarista muito bom. A respeito, ele fala também do início, como é que foi a carta feita, a mensagem. Também Jesus Cristo, ele vai se tratar como cabeça. Aí vai tratar 5 pontos aqui, também falando sobre a consumação do plano de Jesus, a atuação do Espírito Santo, a revelação do ministério, a vontade de Deus, um novo estilo de vida baseado na unidade, frutificação, comunhão, intercessão no Espírito, novo relacionamento conjugal. Então, irmãos, bastante coisa. Concluindo que não vai dar para poder falar tudo, que o vídeo ficou grande, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações da vida cristã. Seu conteúdo recorda a favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Vou deixar aqui para os irmãos alguns livros. A Bíblia de Estudo Pentecostal. Está aqui o mapa, página, Bíblia de Estudo da Palavra-Chave, Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Livros aqui, irmãos, da Epístola da Prisão, lições bíblicas, variante do texto no grego. Vou deixar aqui também alguns livros. Bota no pause aí, veja esses livros também. Efésios, Hernando Dias Lopes, Comentário Bíblico Africano. Que Deus te abençoe, irmão. Em nome de Jesus, estamos juntos nessa batalha. E é isso aí, irmãos. Terminamos essa aula. Que Deus abençoe. E vamos para a segunda aula. E eu espero que os irmãos gostem da próxima aula. Me acompanhe aí, os irmãos que gostaram. Comente na descrição aí embaixo. E curta aí o vídeo e se inscreva. Amém? Para receber mais notificações. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, e eu quero agradecer a Deus, orando e pedindo ao Pai, que Deus venha te abençoar. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade, abençoe a cada aluno, a cada professor que ouviu essa mensagem, que o Teu Espírito Santo venha falar mais ainda em nosso meio, nesse dia de domingo, os irmãos que vão fazer a live, que vão também compartilhar com os outros irmãos esta aula, seja impactado pelo Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.